Boa noite, sejam todos e todas bem-vindos à 20ª edição do Festival Internacional da Nova Dança. Este projeto conta com recurso do FAC, Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal. Antes que existisse uma estrela brilhar, havia um céu, o lar eterno. Com muito amor e sabedoria, o Criador passou a modelar o primogênito dos anjos. Chamou-se Lúcifer, o portador da luz. E um certo dia, o Eterno conduziu as hóstias de anjos até o abismo de trevas, onde falou: todos os tesouros da luz estarão abertos ao vosso conhecimento, menos os segredos das trevas. Sois livres para me servirem ou não. Lúcifer, contemplando o abismo, concebeu uma teoria que denominou de a ciência do bem e do mal. No novo sistema, haveria equilíbrio entre o bem e o mal. Um dia, o Senhor da Luz conduziu-se mais uma vez em direção ao imenso abismo. Ali se deteve e ordenou: haja luz. A luz revelou um mundo inacabado. Esse mundo era a Terra, visitada pelas trevas e pela luz. Durante 5 dias, o Eterno criou os céus, os mares e as criaturas desse novo mundo. Na manhã do 6º dia, o Eterno começou a moldar uma criatura. Soprou-lhe nas narinas e o homem começou a viver. Por ter nascido do solo, recebeu o nome de Adão. Então o Eterno disse: não é bom que o homem esteja só. Adão adormeceu e, ao acordar, contemplou uma linda mulher. Agora Adão era completo, pois tinha Eva, que era carne de sua carne e ossos de seus ossos. Assim o Criador colocou sobre a cabeça do homem a coroa que fora conquistada por Lúcifer. Num gesto, mostrou-lhe 2 árvores. Comendo do fruto da árvore da vida, o homem manifestaria sua submissão ao Criador. E comendo da outra árvore, seria entregar a Lúcifer o domínio do mundo. Uma bela manhã, quando Eva estava sentada no gramado, percebeu a presença de uma atraente serpente. A serpente pôs-se a falar e suas palavras eram cheias de sabedoria. Eva perguntou à serpente: onde está a fonte de tão grande saber? Sem perder tempo, Lúcifer apontou para a árvore da ciência do bem e do mal. Eva ficou surpresa e confusa. Quando Adão chegou, assentada junto ao rio, Eva saboreava o fruto proibido. Adão estremeceu. Eva estendeu-lhe um fruto pedindo-lhe que comesse, numa demonstração de seu amor por ela. Adão, num gesto apressado, levou à boca. O Eterno, que vencido por infinita dor, prostrara, contudo, não fora surpreendido. Antes de criar o universo, já havia previsto esse triunfo da rebeldia e já havia idealizado um plano de resgate. Adão começou a recriminar sua esposa por ter dado ouvidos à serpente. Eva, por sua vez, procurando desculpar-se, lançou a culpa sobre o Criador. Com ternura, Deus disse: o abismo no qual vocês emergiram pela desobediência é por demais profundo. Só resta ao ser humano a morte. Colocando nas mãos de Adão o cutelo, o Criador lhe disse: o cordeiro morrerá em lugar de vocês. Adão desferiu um golpe fatal e o animalzinho mergulhou nas trevas de uma noite sem fim. Então Deus disse:
O inocente cordeirinho que padeceu simboliza o homem que haverá de nascer. Esse homem tomará sobre si o fardo de vossa condenação. Esse homem serei eu. Quando o casal alcançou o vale, Lúcifer os enfrentou com fúria, mas o Eterno o silenciou, dizendo: o ser humano me pertence, pois eu o comprei com o meu sangue. Ao divisarem o Monte Sião, o Eterno falou-lhes: aqui será a vossa provisória morada até o dia em que retornaremos juntos a Sião.
preocupar com tudo e com todos. Ciúmes. Instinto territorial perante a sombra. Agenda. Compromisso. Anoto tudo dentro da minha agenda. Quando acordo, eu sei exatamente o que vai acontecer comigo durante o dia. A hora que eu vou comer, onde eu vou comer, minha calça, cílios postiços, rímel, até a hora que eu vou dormir. Batom de cor de boca, bordô e um brilho. Um brilho é sempre bom, né? Pra realçar os lábios. Coisa de mulher. Ir juntas ao banheiro, cortar 2 centímetros do cabelo esperando que alguém note. Chorar em comercial de Dia das Mães. Menstruação. Rasgar a meia na entrada da festa. Gravidez. Cesariana. Eu sou capaz de me apaixonar por uma pessoa nos 15 primeiros minutos de conversa. Amamentar. Instinto maternal. Eu não gosto de cozinhar. Um dia preparei a comida, fiz tudo direitinho. Coloquei, deixei tudo no fogão. Quando ele chegou em casa, levantou as tampas das panelas e fez cara de quem não gostou. Eu peguei tudo, dei tudo pro cachorro. Ele adorou. Alguns homens deviam ser proibidos de participar de certos rituais femininos. Por exemplo, move o cabelo, lavar as calcinhas do chuveiro, aquelas conversas só entre mulheres. Passeio no shopping pra renovar o guarda-roupa. Cartão de crédito, champanhe, lista de compras. Antes de sair de casa para fazer compras, anoto tudo na lista. Tudo que preciso. Quando chego ao mercado, sei exatamente onde estão cada coisa. As prateleiras, os corredores. Eu sei exatamente quanto vou gastar chegando no caixa. Dá exatamente a mesma coisa todas as vezes. Se não tiver na lista, não compro. Fingir orgasmo só pra chorar. Fingir naturalidade no exame ginecológico. Eu odeio quando ele faz as compras sozinho, porque ele só pensa em comprar aquilo que é necessário para ele. Por exemplo, se ele vai sem a lista, ele nunca lembra de comprar o absorvente. Quando lembra, ele compra a marca errada, como se isso não fizesse a menor diferença. Tirar as sandálias no final da festa. Celulite, culote. Cinta para afinar a cintura e apertar a barriga. Colar de pérolas. Vestido de noiva, camisola de núpcias. Combinação. Dormir bonita tem que acordar perfeita.
O que o fato de tantas histórias contendo elementos semelhantes nos diz? Lembra-se do barro azul que diz a mulher: não abra aquele armário. E aí alguém sempre desobedece. Ora, Deus com certeza sabia muito bem que o homem ia comer o fruto proibido. Mas só procedendo assim é que o homem poderia se tornar o iniciador da sua própria vida. A vida, na realidade, começou com aquele ato de desobediência. Como assim? A serpente se desfaz de sua pele para renascer. A vida se desfaz de uma geração após outra para renascer. Com isso, a serpente carrega em si o sentido da fascinação e do terror da vida, simultaneamente. A serpente é o senhor da árvore primordial, onde o tempo e a eternidade se reúnem. Mas na história cristã, a serpente é o sedutor. Isso representa a recusa em afirmar a vida. Na tradição bíblica que herdamos, a vida é corrupta. E todo impulso natural é pecaminoso, a menos que tenha havido circuncisão no batismo. A serpente é aquele ser que trouxe o pecado ao mundo, e a mulher foi quem ofereceu a maçã ao homem. Essa é a identificação da mulher com o pecado, da serpente com o pecado, e portanto da vida com o pecado. Na tradição bíblica da queda, a natureza como a conhecemos é corrupta. O sexo em si é corrupto. E a fêmea é um ser corrupto. Por que o conhecimento do bem e do mal foi proibido a Adão e a Eva? Sem esse conhecimento estaríamos no jardim do Éden, sem tempo, sem nascimento, sem morte, sem nenhuma participação na vida. A mulher traz a vida no mundo. Eva é a mãe desse mundo temporal. Essa história tem prestado à mulher um grande desserviço, atribuindo-lhe a responsabilidade pela queda.
Ultimamente eu tenho pensado muito no poder e na influência das histórias antigas. Durante séculos elas são contadas. Mas o que exatamente está oculto nas entrelinhas que não percebemos ao lermos essas histórias? Incrível você comentar isso. Eu estou lendo um artigo que fala dessa influência despercebida dessas histórias. Esse artigo é sobre como o homem age diante das coisas vivas desse planeta. Nesse caso, o artigo se refere ao Gênesis da Bíblia, e especialmente à parte da criação do mundo. Bem, você sabe, no início a terra era disforme. Então Deus disse que se faça luz. Deus criou o mundo com mares, céu, animais, e somente no 6º dia ele cria o homem a partir do barro do Éden. Adão, então, só surge no 6º dia, entende? Quando a terra já está formada. É como se ele não acompanha o surgimento dos rios, vales, montanhas, florestas, animais. Ele não faz parte dessa natureza, percebe? Após comer a maçã, Adão e Eva são exilados do Éden e condenados a viver numa outra parte da terra. Estando no exílio, eles são obrigados a deixarem sua terra natal, o Éden, e viverem como refugiados nesse planeta. É como se a terra não fosse a nossa pátria. Nós somos refugiados, vivemos como invasores numa terra onde destruímos toda a natureza que não é nossa, ou que pelo menos não reconhecemos como sendo do homem. Bom, pensando assim, a gente pode fazer essa mesma relação com a mulher. Ela surge depois do homem, como que num passe de mágica, mas ela é a principal responsável pela queda e, por consequência, pelo exílio. Homem contra mulher. Que coisa mais sem sentido.
E Maria Madalena disse: esclarecerei a vós o que está oculto. Eu lhe perguntei: Mestre, aquele que tem uma visão vê com a alma ou como espírito? Jesus respondeu e disse: não vê nem com a alma nem com o espírito, mas com a consciência, que está entre ambos. Assim é que tem a visão. E Jesus continuou: e o desejo disse à alma: não te vi descer, mas agora te vejo subir. Por que falas mentira, já que pertences a mim? A alma respondeu dizendo: eu te vi, não me viste, nem me reconheceste. Usaste-me como acessório e não me reconheceste. Depois de dizer isso, a alma foi embora, exultante de alegria. De novo alcançou a terceira potência, chamada ignorância. A potência inquiriu a alma, dizendo: aonde vais? Estás aprisionada à maldade. Estás aprisionada, não julgues. E a alma disse: por que me julgaste, apesar de eu não haver julgado? Eu estava aprisionada, no entanto, não aprisionei. Não foi reconhecido que o todo se está desfazendo, tanto as coisas terrenas quanto as celestiais. Quando a alma venceu a terceira potência, subiu e viu a quarta potência, que assumiu 7 formas. A primeira forma, trevas. A segunda, desejo. A terceira, ignorância. A quarta, a comoção da morte. A quinta, o reino da carne. A sexta, a vã sabedoria da carne. A sétima, a sabedoria irada. Essas são as 7 potências da ira. Elas perguntaram à alma: de onde vens, devoradoras de homens? Ou onde vais, conquistadora do espaço? A alma respondeu dizendo: o que me julgava foi eliminado, e o que me fazia voltar foi derrotado. E meu desejo foi consumido, e a ignorância morreu. Num mundo fui libertada de outro mundo. Num tipo fui libertada de um tipo celestial e também dos grilhões do esquecimento, que são transitórios. Daqui em diante, alcançarei em silêncio o final do tempo propício. Depois de ter dito isso, Maria Madalena se calou. Mas André respondeu: eu, de minha parte, não acredito que o Salvador tenha dito isso, pois esses ensinamentos carregam ideias estranhas. Pedro respondeu: será que ele realmente conversou em particular com uma mulher e não abertamente conosco? Devemos mudar de opinião e ouvirmos ela? Ele a preferiu a nós? Levi respondeu a Pedro: Pedro, sempre fostes exaltado. Agora te vejo competindo com uma mulher como adversário. Se o Salvador a fez merecedora, quem és tu para rejeitá-la? Certamente o Salvador a conhece bem, daí a ter amado mais do que a todos nós.